É muito importante para o Google poder participar de uma audiência pública como essa, até pelo compromisso e pelo investimento significativo que a empresa tem no Brasil. Nós já investimos mais de 150 milhões de dólares no nosso escritório de engenharia de Belo Horizonte, desde que ele foi aberto em 2005. Pouca gente lembra ou sabe que ele existe. Recentemente, nós lançamos no aspecto educacional, em parceria com a Fundação Lehman, o canal YouTube para a Educação, com mais de 12 mil vídeos de aulas para a educação de ensino básico, fundamental, médio. E é muito interessante de observar o quanto que o interesse da população por esse critério, por esse conteúdo educacional, por esse conteúdo positivo, tem cada vez mais aumentado. E é nisso que eu, vamos dizer assim, baseio a minha fala, que é justamente na questão, para que o Marco Civil? Muitas vezes o Senado, a Câmara, ao debater o assunto, sempre é abordado com esse ponto. Por que a gente precisa, afinal, de uma regulação? A internet não é livre, a internet não é aberta, ela foi criada dessa maneira. Tim Berners-Lee, Vint Cerf e tantos outros figurões sempre mencionam isso. E o fato é que, especificamente em relação ao Brasil, ao contrário do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, a regulação acabou não acontecendo no aspecto principiológico. A internet era vista, até eu diria, essa iniciativa do Ministério da Justiça e da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, como algo negativo. Ela era vista como uma fonte de problemas, de ilícitos, de crimes. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm esse viés, deixando de lado todas as oportunidades que ela apresenta para o seu aspecto positivo, educacional, econômico, social, e assim por diante. E é nisso que eu queria basear um pouco a minha fala. Como vocês sabem, e isso é público há muito tempo, o Google, assim como a maioria das empresas do setor, sempre apoiou o Marco Civil da internet. Nós publicamos uma carta deixando claro o nosso apoio à ideia principiológica de regulação e sempre defendemos a necessidade do Marco Civil para trazer para o Brasil o mínimo de segurança jurídica necessária, não só para o Google, mas para as outras empresas do setor, mas principalmente para que a inovação no Brasil pudesse prosperar. A quantidade de pequenos empreendedores, de desenvolvedores de software, de desenvolvedores de aplicativos, da molecada que está aí criando o próximo YouTube, Facebook, Twitter, eles sempre se deparam no Brasil com esse problema da insegurança jurídica em relação a regras. Que regras são essas? Responsabilidade de plataformas, dever ou não dever de guarda de informações, fornecimento dessas informações para as autoridades, limites em relação à coleta e uso de dados do ponto de vista da privacidade. E tudo isso que o Marco Civil, de uma maneira principiológica, buscou regular. E, especificamente, em relação ao como o texto foi elaborado, todos aqui já enfatizaram a preocupação de como o Marco Civil evoluiu. É importante lembrar que, mesmo antes da consulta pública, o texto foi inspirado nos 10 princípios de regulação e governança da internet elaborados pelo nosso Comitê Gestor da Internet no Brasil. Princípios esses que não só são reconhecidos mundialmente como um grande avanço para o setor na área de governança da internet, como pretendem aí ser debatidos e propostos como um modelo global de governança no evento aí da semana que vem, no NET Mundial, que acontece dia 23 e 24 de abril. Além dessa questão do aspecto democrático do Marco Civil, que está disponível até hoje, né, para quem quiser consultar, estão disponíveis todas as manifestações no texto, né, que foi proposto, no site lá do Cultura Digital, está disponível pelo Ministério da Justiça. Eu queria focar um pouco nessa questão da responsabilidade das plataformas, essa importância das salvaguardas de responsabilidade, que esse é um tema que é muito mal compreendido e muitas pessoas pensam que isso trata só de preservar aí o interesse de grandes empresas, quando, na verdade, o verdadeiro enfoque, como o Chico bem lembrou aqui, é o usuário, é a pessoa que vai utilizar a rede. E por que isso? Qual que é a lógica da preservação da responsabilidade das plataformas online? É o fato de que, sem esse tipo de preservação de responsabilidade, que, aliás, é um modelo regulatório que já foi adotado nos Estados Unidos, na Europa, no Chile e em praticamente vários outros países que têm aí essa preocupação com o avanço do seu setor de internet, é a lógica de que a rede e as plataformas e os aplicativos são inimputáveis em relação ao que o usuário faz com isso. Como foi bem colocado pela Veridiana, não se trata aqui de dizer que quem publica um conteúdo não será punido, longe disso, mas sim de assegurar que as diversas e variadas plataformas que existem para que as pessoas possam exercer a sua liberdade de expressão continuem florescendo e existindo. É muito simples de imaginar naquilo que hoje é o nosso dia a dia, que talvez não existisse 10 anos atrás, né? Facebook, Twitter, YouTube, como que seria a vida da gente se qualquer conteúdo pudesse ser removido porque simplesmente alguém achou que o conteúdo é ruim.
E não se trata aqui de dizer se o conteúdo é legal ou ilegal, mas sim de saber quem detém a competência técnica e jurídica para determinar isso. É natural que os advogados que representam aí vítimas que se sintam ofendidas com algum tipo de conteúdo reclamem que as plataformas têm que exigir essa remoção imediatamente. Como que você vai admitir que um conteúdo continue online? Mas o ponto é que, na esmagadora maioria dos casos, como a jurisprudência inclusive reconhece, saber se a ilegalidade do conteúdo existe ou não existe é algo extremamente subjetivo que depende da avaliação de quem detém competência técnica para isso, que é o Estado juiz. É por isso que o Marco Civil, inspirado tanto no modelo regulatório europeu quanto no americano, adotou esse modelo que, como regra geral, a responsabilidade das plataformas só existe se houver um descumprimento de ordem judicial negando uma remoção de conteúdo. Qual que é a lógica por trás disso? A regra geral é a preservação da liberdade de expressão do usuário, admitidas as exceções que, o sistema jurídico brasileiro já comporta, e já temos essas exceções. A lei eleitoral, por exemplo, reflete esse modelo, diz que o provedor só pode ser responsabilizado por propaganda eleitoral negativa após decisão da Justiça Eleitoral. Para a pornografia infantil, já temos, por exemplo, o artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que claramente diz que o provedor, sendo notificado, tem que remover imediatamente o material. E por que isso? Porque não existe uma exceção de liberdade de expressão, não existe nenhum tipo de critério subjetivo aí, né? E, ao mesmo tempo, outros conteúdos estão sujeitos a esse regime especial. A opção do Marco Civil foi tratar pelo regime especial essas imagens íntimas, aí, foto e vídeo de sexo privado, e optou por não regular a questão dos direitos autorais, sabendo que essa é uma questão mais delicada e que vai ficar para o eventual debate aí da legislação autoral. Dito isso, o que é importante enfatizar em relação a essas plataformas, em relação a esse modelo de responsabilidade? Basta a gente olhar para o mundo de hoje e pensar o que significa a nossa vida em relação a essas plataformas e o que elas proporcionam. Em termos de educação, em termos sociais, a gente tem acesso aí a materiais, bibliografia, todo tipo de conteúdo positivo, porque essas plataformas podem existir. Nos Estados Unidos e na Europa, lá em 1996, nos Estados Unidos, em 2000 na Europa, já havia se regulado essa ideia de que a plataforma, o provedor, o aplicativo, não é responsável pelo aquilo que o usuário publica, por um motivo muito simples. Qual seria o incentivo para essas plataformas existirem se a responsabilidade fosse derivada do simples existência da plataforma? E aí eu entro nesse critério subjetivo que foi mencionado pelos outros palestrantes. Por que, então, não adotar como critério a simples ciência do conteúdo? A proposta original do Marco Civil, no seu artigo 20, na época, era inclusive essa. Dizia-se, quando o texto foi proposto, que qualquer pessoa poderia notificar qualquer plataforma para poder exigir a remoção aí de um conteúdo que fosse potencialmente ilegal, impondo ônus para a plataforma de remover aquele conteúdo imediatamente. E aqui em Brasília o que se dizia é que os sites dos parlamentares seriam em branco, porque afinal de contas um notificaria o outro e aí você não teria muito conteúdo online em razão das disputas que costumam acontecer. Então é bom a gente forçar um pouco e provocar um pouco essa reflexão, porque é difícil adotar um modelo que, como regra geral, funcione bem para todo tipo de cenário. Mas, ao mesmo tempo, é importante chamar a atenção dos senhores para que o modelo adotado como regra geral no Marco Civil da preservação da liberdade de expressão clama por essa necessidade de ordem judicial anterior para se determinar o quê? A remoção forçada de algum tipo de material. Óbvio que cada plataforma continua livre para, eventualmente, remover aquilo que viola os seus termos de serviço, para, eventualmente, não permitir que certos conteúdos sejam publicados, e esse é um ponto muito importante. E, por fim, aproveitando um pouco do gancho do que foi dito aqui anteriormente, acho que vale a pena destacar a questão da retenção dos dados, que aí, no final das contas, no Marco Civil, na discussão na Câmara, acabou ficando essa obrigatoriedade de preservação dos dados, de retenção, aliás, dos dados, por 6 meses pelos provedores de aplicações. Alguns criticam a própria exigência dessa obrigatoriedade, outros acham que o prazo é curto demais, e eu queria só lembrar aos senhores, e principalmente aqui o Senado, que, recentemente, a União Europeia, por meio da sua Corte Europeia de Justiça, decidiu que o modelo de retenção de dados, né, era ilegal. A diretiva que tratava disso na Europa, que obrigava todas as empresas, tanto de telecomunicações quanto de internet, a reter os dados por um prazo mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos, conforme a legislação nacional, foi considerada inválida por se entender que ela não era proporcional, ela não era adequada e não apresentava resguardo necessário em relação à privacidade. Então, isso é um ponto importante a ser destacado. Talvez não haja tempo para a gente mexer nesse texto nesse momento, mas é importante ter isso em mente, porque é um dos pontos do Marco Civil que corre o risco de ser debatido.
E um outro ponto em relação ainda à liberdade de expressão que vale a pena destacar, a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, os seus relatores especiais de liberdade de expressão, quando analisaram esse tema em âmbito mundial, tem declarações e recomendações expressas no sentido de que nenhum país que pretenda preservar a liberdade de expressão deve adotar como regra geral a remoção extrajudicial de conteúdos, sim, sendo necessário sempre essa avaliação judicial para evitar essa ameaça à liberdade de expressão do usuário. Isso porque, do ponto de vista da plataforma, eventual responsabilidade, além de aniquilar aí a possibilidade de investimento, de atrair novas empresas, novos setores, traz com si um risco muito grande, que é basicamente emperrar a própria adoção de serviços no Brasil, que pretende, obviamente, se projetar como um país aí que quer influenciar o discurso globalmente. É até interessante de observar um pouco como isso tem sido debatido, né? Todos querem que o Marco Civil seja um exemplo para o mundo, o Net Mundial gostaria que o Marco Civil servisse de exemplo aí para regulação, para governança da internet, e quando a gente pondera que alguma dessas coisas que estão sendo debatidas tem um viés que permitiria esse tipo de censura, é importante a gente levar em consideração que a regra geral, tal como adotada, pode não ser perfeita para todos os casos, mas é a que vai preservar a liberdade de expressão no seu grau máximo, nesse momento, dentro do que o sistema jurídico brasileiro adota. Outros sistemas jurídicos podem adotar soluções diferentes, mas nenhum deles adotou essa lógica de que basta notificar para ter direito a remover. Ninguém teve a coragem de atribuir a um pedido privado o mesmo poder de uma medida liminar. E é isso que eu gostaria que o Senado e todos os senhores aqui presentes refletissem para a gente entender que o modelo do Marco Civil é, sim, garantidor da liberdade de expressão. Muito obrigado.